Força na mente, aula número 7, competência número 5, a última competência analisada na redação do Enem, ok? Viu, pessoal? Passou rapidão, né? Bem tranquilo o estudo aqui através das competências. Você vai compreendendo melhor como funciona a redação do Enem, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Então eu acho muito bacana esse percurso. Através das competências você vai conhecendo a redação do Enem. Hoje, proposta de intervenção, a competência número 5, nada mais é do que uma possível solução para o problema abordado, para a sua tese que você defendeu lá no início. Olha, essa situação ocorre por isso, por isso. Então tem que ser feito isso para resolver uma possível solução para o problema abordado. Isso é a competência número 5. Não tem muito o que falar assim. A gente vai para a aula, eu vou estar detalhando para vocês cada item, cada componente dessa proposta de intervenção. Tem alguns elementos que tem que estar presentes. A gente vai aprender na aula, certo? Depois eu venho com a dica de estudo para ajudar vocês, ok? Salve, salve, pessoal! Força na mente! Estamos aqui para mais uma aula, aula número 7, onde estudaremos a competência número 5 da redação do Enem. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Vale 200 pontos, ok? Então, você vai indicar uma possível solução para o problema abordado, ok? Vale 200 pontos. Tranquilo, pessoal. Essa competência aqui é bem tranquila. Vou explicar para vocês de maneira bem detalhada, mas é bem tranquila mesmo. Você pode aqui garantir uma ótima pontuação. Vamos lá. O que os corretores irão analisar? Verificar a capacidade do candidato em resolver problemas sociais. Esse é o primeiro ponto que vai ser analisado aqui. Por quê? Você vai indicar uma possível solução. Então, é uma maneira, né, de resolver problemas sociais, é uma maneira de participar, de cidadania, como você agiria diante desses problemas sociais, ok? Apresentação de soluções para a tese inicial do texto. Quando você, lá no início, você defende uma tese, uma opinião, geralmente é um problema que você está apresentando. Então, tem que ter uma possível solução para a tese inicial do seu texto. Eu também vou observar se a proposta de intervenção está alinhada com a discussão e o tema. A proposta de intervenção tem que estar alinhada com a discussão e o tema. Não pode ser aleatória, uma proposta de solução que não tem nada a ver com a discussão. Tá? Muito cuidado com isso. Respeite os direitos humanos. Cuidado com os pensamentos radicais aí, pessoal. Se você, de alguma forma, desrespeitar os direitos humanos, você tira 0 nessa competência. Apresentação de 5 elementos que compõem a proposta de intervenção. Ação, agente, modo, meio, efeitos e detalhamentos. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. Mas, então, essa é a visão do corretor, dos corretores. A primeira parte são 2 corretores. Então, essa é a visão. Isso que eles vão analisar no seu texto, na sua redação, ok? Os elementos que são pontuados, né? Mas é importante você pensar o seguinte, que a sua proposta de intervenção, sua possível solução para o problema, tem que estar alinhado com a discussão e tem que haver com o tema. Depois você vai para os elementos, ok? Os elementos são bem tranquilos, vocês verão daqui a pouco. É só você fazer algumas perguntas dirigidas que você vai encontrando os elementos que os corretores querem achar no seu texto, ok? Primeiro elemento, ação. Veja bem, ação. O que precisa ser feito? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Aqui você vai dizer, tem uma situação, problema, e você vai falar o seguinte, o que deve ser feito? Aí eu coloquei alguns exemplos. Fiscalização, promover investimentos, criar agências reguladoras, dentre outros. E eu posso explicar essa ação, ok? Como ela será realizada. Tranquilo? Eu tenho um agente, pessoal. Quem realizará as ações? Governo, mídia, ONGs, prefeituras, dentre outros. Eu posso detalhar isso. A Secretaria de Educação, com auxílio dos professores, ou a Secretaria de Educação, com auxílio dos diretores escolares. Eu estou detalhando o agente, estou esmiuçando ele.
Então, o agente é quem realizará as ações. Tem que haver esses elementos na sua proposta de intervenção, tá? Mas é bem tranquilo. De que forma será realizado? É o modo e o meio. De que forma será realizado? Canais de denúncias, leis, sanções, soluções tecnológicas, dentre outros. Muito, pessoal. A gente pode trabalhar muito aqui soluções tecnológicas, tá? Com o avanço aí da tecnologia. Então, existem várias possibilidades de abordar a sociedade, de trabalhar em prol da solução de um problema social através das mídias, ok? Mas vejamos bem, continuamos aqui. Detalhamentos. O que são detalhamentos? Como exemplificado acima, cada elemento você vai desdobrando ele, explicando ele melhor. É o detalhamento, certo? 5. Efeitos. O resultado da realização da ação. O que pode acontecer se a ação foi realizada? Tranquilo, pessoal? Então, o agente é quem faz, a ação, o que precisa ser feito, o modo e o meio, de que forma será realizada a ação, o efeito é o resultado da ação, o que pode acontecer se a ação foi realizada. E os detalhamentos, eles se enquadram em todos os elementos, quando você explica melhor, detalha melhor cada elemento. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil, muito tranquilo. Acredito que vocês consigam 200 pontos nessa competência de maneira tranquila. Respeitando os direitos humanos, não se esqueça, pessoal. Nada de pensamentos radicais, propostas de intervenções que atentem contra os direitos humanos. Pessoal, eu coloquei aqui algumas perguntas para você se situar melhor. A competência 5, ação. O que deve ser feito? Agente, quem vai fazer? Modo, como? Efeito, para quê? Tranquilo, né, pessoal? Você colocou isso no seu texto, está alinhado com a discussão, alinhado com o tema, você já tem 200 pontos nessa competência. Não é difícil, pessoal, bem tranquilo mesmo. E vai uma dica para vocês. Aqui a gente aborda um problema social e a gente coloca uma proposta de intervenção, uma possível solução. Eu gosto de falar que isso aí serve para a vida da gente também, não somente para a redação do Enem. Lá no seu trabalho, quando você estiver trabalhando, ou o que você estiver fazendo, no ambiente que você estiver trabalhando, quando surgir uma dificuldade, um problema na sua área em específico, e você precisar levar a sua chefia superior, procure levar uma possível solução junto. Isso ajuda bastante. Isso tira você dos comuns ali, no ambiente que você está trabalhando. Mostra que você está pensando fora da caixa, que você não só leva problema para o chefe. Porque aquele funcionário que só leva problema, o chefe fica, lá vem aquele menino de novo, lá vem aquela moça de novo. Mas quando você leva uma possível solução, tudo muda no ambiente corporativo, na sua vida profissional. Seja onde quer que você trabalhe. Tá? Essa é uma dica aí, beleza? Voltando aqui, perguntas importantes, ação. O que será feito? Agente, quem vai fazer? Modo, como será feito? E efeito para quê? Ok? Pessoal, olha só. Pessoal, eu trouxe um exemplo aqui com um tema, um possível tema. Participação feminina no mercado de trabalho brasileiro. Será que vai ser isso? Não sei, pessoal. Pode sim, mas é só um tema fictício. Fictício não, acontece na sociedade, mas é um tema que eu formulei aqui. Situação, problema. Eu coloquei aqui minha tese, diferença salarial injusta entre homens e mulheres. Estou aqui com uma proposta de intervenção. O poder público, através das secretarias municipais de Trabalho e Cidadania, devem criar medidas que fiscalizem as desigualdades de salários entre gêneros nas empresas e atribuir uma multa àqueles que não cumpriram os anseios da Constituição. Isso pode ser feito através da disponibilização de um disque de denúncia à população. Ação essa que pode contribuir para a diminuição dessa desigualdade trabalhista. Olha só, o agente, poder público, criar medidas é ação. Veja bem, eu tenho aqui o agente, poder público, detalhamento do agente através das secretarias municipais de Trabalho e Cidadania. Eu tenho aqui o detalhamento da ação, né?
detalhamento da ação. Eu tenho aqui o modo e-mail. Isso pode ser feito através da disponibilização de um disque denúncia à população. Olha só, o modo e-mail. E aqui o efeito esperado. Ação essa que pode contribuir para a diminuição da desigualdade trabalhista. Uma proposta de intervenção de uma redação que possui todos os elementos, ok? Essa aqui seria 200 pontos, pessoal. Porque tem o agente, tem a ação, tem o detalhamento do agente, tem o detalhamento da ação, tem modo, meio, efeito esperado. Está até sobrando aqui. Então, mas é bem simples, pessoal. Você incluindo essas questões no seu texto, você consegue tirar 200 pontos na competência 05. Então, o que é que você tem que estar bem ligado? A sua proposta de intervenção tem que estar alinhada com o tema e com a discussão, ok? Você não pode ferir os direitos humanos, nada que atente contra os direitos humanos você pode utilizar. E você tem que ter 5 elementos: o agente, a ação, modo, efeito e detalhamento. Ok? Tranquilo? 200 pontos todo mundo? Vamos lá para a pontuação. Vamos supor assim, você falou bonito, escreveu uma redação maravilhosa, mas não tem proposta de intervenção. Ou desrespeitou, atentou contra os direitos humanos. Sua nota é 0, tá? Ninguém vai fazer isso aqui, né, pessoal? Abordagem completa do tema. Apenas um elemento válido. Você fez a proposta de intervenção, mas só teve um elemento lá, só teve o agente, não explicou como vai ser feito, não falou o resultado que vai acontecer, o resultado esperado. Enfim, se você só colocou um elemento válido. Ou você colocou a ação, mas não colocou quem vai fazer, ou você colocou quem vai fazer, mas não colocou a ação, o que fazer, entendeu? Então você tem só um elemento válido, você vai ter 40 pontos. Proposta de intervenção relacionada com o tema e a discussão, de forma mediana. A proposta de intervenção, nesse caso aqui, ela é relacionada com a discussão, mas meio tangente, não aborda de forma completa. E tem 2 elementos válidos. Você terá 80 pontos. Aqui começa a melhorar, pessoal. Proposta de intervenção bem elaborada, relevância com o tema e discussão do texto, mais 3 elementos válidos. 120. Então, você formulou a proposta de intervenção e tem 3 com relevância o tema, a discussão do texto, e tem 3 elementos válidos. Você garantiu 120 pontos. Você colocou lá o agente, você colocou o modo e o efeito. O agente, a ação e o efeito. E tem tudo a ver com o tema e com a discussão. 3 elementos válidos, 120. Proposta de intervenção bem elaborada, relevância com o tema e discussão do texto, mais 4 elementos válidos, 160. Já melhorou bastante. Aí, ó, você pode verificar aqui, ó, como é importante isso. Proposta de intervenção bem elaborada, relevância com o tema e discussão do texto. São dos quesitos principais, tá? Mais os elementos válidos. 200 pontos. Proposta de intervenção bem elaborada, relevância com o tema e discussão do texto, mais 5 elementos válidos, igual a 200 pontos, tá, pessoal? Acredito que essa competência aqui, um pouco de atenção, você consegue chegar lá e ter os 200 pontos. Faz muita diferença na sua redação, ok? Pessoal, dica de estudo. Mais uma vez eu vou falar do tema. O tema também é avaliado aqui na competência número 5. Para você ter boas notas, você tem que estar alinhado com o tema. Então, a sua proposta de intervenção tem que estar alinhada com o tema, certo? E, como eu disse no início da aula, nada muito fantasioso, sempre pé no chão. Responda aquelas perguntas que a gente aprendeu, né? Quem, como, para quê? Isso vai ajudar bastante você a refletir sobre o tema, sobre uma possível solução para o problema abordado. Ok? Essa é a dica da aula número 5. Não fazer nada fantasioso e tomar muito cuidado com o tema. Tem que estar alinhada com o tema para que você tenha notas altas nessa competência. Ok? Até a próxima aula, onde a gente vai começar a ver as partes do texto dissertativo e argumentativo, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e a proposta de intervenção, onde eu vou fornecer a vocês alguns modelos para que possa ajudá-los. Até a próxima aula. Pessoal, fique animado, vamos refletir um pouco? Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Essa de Queiroz.
Para você pensar e refletir, tá? Não tenha medo de pensar diferente dos outros, certo? Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados, inclusive você. Então, pensar diferente é bom, desde que haja respeito, ok? Pessoal, continue animado, continue estudando. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente vai trazer alguns modelos para ajudar vocês, ok? Força na mente e até a próxima aula.